Amém, queridos? Quem está feliz com Jesus? Amém. Amém? Jesus é a nossa alegria. Jesus, ele é maravilhoso. E a gente, firme em Jesus, a gente permanece firme no Senhor, né? Amém. Vamos orar, queridos. A gente vai entrar na palavra nessa noite. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu acho ela muito importante para a nossa vida e eu tenho certeza que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Tenho certeza absoluta que se Jesus ele não vir para trazer revelação no nosso coração nessa noite, a gente só está perdendo tempo aqui. Amém, queridos? Então feche teus olhos, abra suas mãos, né? Porque o Espírito Santo precisa fazer uma obra na sua vida antes de qualquer coisa. Se ele não tocar o teu espírito, se você não abrir o seu espírito para que Deus traga revelação, a gente só vai receber um bando de informação. Pai, nós te louvamos por esse dia, pela tua palavra. Pai, que vai ser ministrada, Deus, eu oro que o teu Espírito traga revelação, Deus, que vem de ti, Senhor. Pai, que o Senhor revele no nosso espírito as tuas palavras, Deus, e que essa mensagem que vai ser ministrada nessa noite, ela venha trazer clareza no nosso espírito. Pai, que a gente possa aplicar essa palavra na nossa vida, Senhor, de forma prática, Pai, de forma, Deus, que a gente possa, de fato, mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, o estágio anterior da sabedoria é o discernimento. Pode zerar para mim o retorno aqui, fazendo um favor, então? Eu acho que eu vou me sentir melhor, senão eu estou achando que vai puxar a microfonia. Presta atenção, o estágio anterior da sabedoria é o discernimento. O que eu estou querendo dizer? Se uma pessoa ela não tem discernimento, ela não consegue chegar ao ponto de ter sabedoria. Porque o discernimento é a capacidade que uma pessoa tem de fazer uma leitura a respeito de qualquer coisa que está em sua volta. Então a gente pode ser espiritual, pode ser natural. Por exemplo, quantos maridos aqui têm discernimento quando a mulher está braba? Lucão, esse discernimento é fácil. Né? Quantas mulheres aqui, acho que para a mulher ela tem que ter mais discernimento, porque o homem é mais fechado, né? Não sei, posso estar errado. Se eu estiver errado, tudo bem. Mas até onde eu conheço assim, o homem e a mulher ela manifesta mais as emoções. Né? O homem, às vezes, ele pode estar mal, mas ele não quer aparentar muito. Mas eu tenho certeza que tem mulher aqui que você, mesmo que teu homem tente assim, mas tente disfarçar, tente ser um ator, você sabe que ele não está bem. O cara está disfarçando, está dando risada, mas uma hora você chega e diz assim, você não está bem, né? Isso se chama discernimento. Discernimento é a capacidade de você enxergar algo que não é fácil de enxergar, de você discernir algo que não é tão fácil de você ver. E para que você tenha sabedoria na sua vida, para que você haja com sabedoria na sua vida, em qualquer área que seja, você precisa antes ter discernimento. E muitas vezes, querido, esse discernimento ele vem pelo Espírito Santo de Deus. Esse discernimento, muitas vezes, não é um discernimento simplesmente assim daquele sexto sentido, né, que muita gente diz que tem, assim, não, mas eu estou discernindo, eu estou vendo. Tem muita gente que brinca, que gosta de dizer, e eu não sei se não é verdade, que diz que a mulher tem um sexto sentido, né, diz que é impressionante. Se ela fala para não comprar o carro, não compra. Porque vai dar problema no carro. É impressionante, não sei, mas é um boato que tem na humanidade. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que para você alcançar a sabedoria, você precisa do discernimento. E existe um discernimento que não vem do estudo, apesar de que muito discernimento vem do estudo. Tem um discernimento que ele vem do Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer ter discernimento na vida? Por exemplo, para você tomar uma decisão importante na sua vida, você tem que ter discernimento. Nessa noite, queridos, eu vou entrar na palavra. Hoje assim, a palavra ela vai ser mais um feijão com uma carne. Amém? Tem dia que é assim, esse tempo que eu estava vendo um pastor pregar, ele falou assim, quando a palavra é mais tranquila, é uma saladinha de fruta, né? Quando a gente fala assim mais de coisa assim elementar da palavra de Deus, não menos importante, mas uma coisa mais assim da base, é mais uma saladinha de fruta. Mas hoje, queridos, eu quero, assim, com muito carinho, ministrar algo para você que eu creio que vai chamar você para uma responsabilidade. Quem está preparado? Amém? Então vamos lá. Se você está preparado, eu também estou. A gente vai abrir, queridos, em Lucas capítulo 9. E você já vai entender por que eu dei essa introdução a respeito de discernimento. Porque nessa noite eu quero levar você a discernir o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nos nossos tempos e qual é a nossa responsabilidade como igreja, como pessoa, como família, como esposo, diante do tempo que a gente está vivendo. Isso é muito importante. Eu quero começar
falando de uma história, queridos, que está em Lucas capítulo 9, versículo 28, que é a história da transfiguração de Jesus. Essa história é bem interessante. A gente vai ler do versículo 28 até o versículo 36. Vamos lá? Vamos acompanhar na TV aqui então para você acompanhar junto comigo. Diz assim, ó, cerca de 8 dias depois de ter proferido estas palavras, que palavras? Se você for ler antes, Jesus estava dando aquele discurso para os discípulos dizendo que quem quisesse seguir ele tinha que tomar uma cruz, tinha que morrer para si mesmo. Né? E aqui o versículo está dizendo assim, ó, cerca de 8 dias depois de ter proferido estas palavras, tomou Jesus consigo 3 pessoas, que eram os melhores amigos dele, Pedro, Tiago e João, e subiu no monte para orar. Então esse foi o propósito de Jesus, vai entrando na história. Pode passar o próximo versículo. Enquanto ele orava, olha só, enquanto Jesus falava com Deus, enquanto Jesus buscava Deus, enquanto Jesus ele abria o seu espírito, o seu coração para falar com Deus, para receber de Deus, para ter intimidade com Deus, enquanto Jesus fazia isso, mudou-se a sua aparência do seu rosto. E a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Em outra versão diz que o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol e que a roupa de Jesus ficou muito esbranquiçada, ela começou a brilhar também. Pode passar para o versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 pessoas, que eram Moisés e Elias. Começou o mistério. Porque 2 camaradas que não estão mais na terra, já há muito tempo, de repente apareceram. Gente, esse versículo aqui... Eu confesso para vocês de cara, tem muita coisa que tem nessa história aqui que eu não sei explicar para vocês, nem pergunte para não enfiar a coisa. Porque tem muito mistério nesse versículo aqui. Mas onde a gente vai chegar vai levar você a um novo entendimento da palavra de Deus da sua vida. Mas, queridos, esse verso aqui ele é poderoso, porque ele está trazendo uma coisa nova para a Bíblia, uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ler. Porque 2 caras que, na verdade, não morreram, né? Se ler a Bíblia, Moisés e Elias não morreram. Eles foram... Não sei qual é a melhor palavra para usar. Abduzido parece que é IT, né? Então, mas eles foram arrebatados por Deus. E aí eles aparecem lá onde Jesus estava orando com Pedro, Tiago e João. Chegando lá, pode passar. Os quais apareceram com glória e falaram da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Pode passar. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Despertaram, né? Acho que a Bíblia está sendo assim, tranquila, né? Porque os bichos devem ter levado um... Desculpa o termo, tá até gravando, mas deve ter levado um cagaço, cara. Porque tu imagina, os caras olham assim, ó, subimos em 4, agora estamos vendo mais 2 ali, quem que são? Tá louco? Se eu ando com uma neblina à meia-noite aqui na avenida, aparece alguém na esquina, já dá um susto. Os caras lá em cima do morro à noite, na madruga. E aí, olha só. Então os bichos se aprumaram, enquanto esses se apartavam dele, disse Pedro a Jesus, mestre, Pedro ele era um cara assim, gostava de dar ideia, né? Mestre, bom é estarmos aqui, façamos, pois, 3 tendas, uma vai ser para ti, outra será para Moisés e outra vai ser para Elias. Aí a Bíblia está dizendo aqui, né? Não sabendo o que dizia Pedro. Vamos partir para mais um versículo. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. Nossa, gente. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, quem eu escolhi. A ele eu vi. Vamos ler só até aqui. Queridos, essa história ela é maravilhosa. Eu amo essa história, porque ela tem muito a falar conosco. Olha só. Jesus, ele sobe no monte para orar. Ele leva os 3 chegados dele. Chegando lá, queridos, 2 coisas acontecem com Jesus. E isso fala muito a respeito do processo que Deus ele quer gerar na sua e na minha vida quando a gente entra na presença dele. Primeira coisa que a Bíblia narra é que o rosto de Jesus começou a brilhar. Queridos, quando fala do nosso rosto, fala da nossa identidade. Quando você e eu entramos na presença de Deus e a gente se permite se expor à presença de Deus, a nossa identidade começa a ser restaurada. Eu não vou dizer transformada, apesar de que podia, porque talvez essa não seja a melhor palavra. A melhor palavra que eu encontro é restaurada, porque Deus já te fez algo que o pecado destruiu. O pecado ele destrói com a imagem do homem. Por exemplo, quando Deus ele fez o Adão e Eva, você sabe que Satanás, em forma de serpente, foi lá cutucar na cabeça de Eva, e o que ele falou?
Quais foram as palavras que Satanás usou para conseguir ludibriar Eva? Ele chegou e disse assim, presta atenção. Ele falou, ó, certamente você não vai morrer se você comer. Aí eu vou parafrasear, tá? Eva dizia assim, mas ó, tem um boato aí que se eu comer desse fruto aí, bailou, morri. Aí Satanás falava, não, você é capaz, que você vai morrer se você comer um fruto desse aí. Aí olha uma das coisas que Satanás fala para Eva. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque se você comer, você vai ser como ele. Uma vez eu ouvi uma frase que trouxe muita lucidez para o meu entendimento sobre aquilo que é religiosidade. A religiosidade é aquilo que tenta fazer você tomar pela força aquilo que você já possui por herança. Vou falar de novo porque você precisa prestar atenção e se esforçar para entender o que eu estou querendo dizer. A religiosidade é aquilo que tenta fazer você tomar pela força aquilo que você já possui por herança. Esses dias... Contei isso aqui já, né? Acho que eu contei. Tava com a minha namorada em cima do morro do... Como é que é o morro? Morro da Cruz, né? Olha o cara, né? O cara é ruim de namorar, né? Levei a menina no Morro da Cruz. Gente. Levei no Morro da Cruz. E nós sentados lá, comendo um brigadeiro desses que estão vendendo. E de repente eu olhei para a direita, uma mulher subindo aquela escadaria de joelho. E eu levei um susto. Eu cutuquei ela e falei assim, olha ali. E ela se matando para subir. Eu estava no final da escada, né? Então quer dizer que ela já tinha começado lá atrás, algum tempo antes. Acho que é 500 degraus aquele negócio. E eu olhei, rapaz, e a pessoa se matando para subir. E dentro do meu coração veio uma compaixão, gente. Mas uma compaixão, quase chorei. Quase vontade de chorar. Deu compaixão porque eu pensei, ô Jesus, se ela soubesse que ela só está esfolando o joelho, o Senhor já pagou. Amém. O Senhor já pagou. Queridos, eu não quero criticar, Deus o livre, crença de ninguém, a gente respeita tudo, mas Jesus já pagou, está na Bíblia. Ele pagou o escrito de dívida que estava sobre nós, está no livro de Hebreus. Nada que você possa fazer com a sua força vai pagar algo no reino espiritual. Claro que eu e você, nós precisamos cooperar com Deus. Né? Você não pode viver a vida do jeito que você quiser, achando que você é salvo, achando que as coisas estão tudo bem. Não, você coopera com o Senhor em obediência à palavra de Deus, e é assim que você entra no caminho da fé. Mas sem a gente perceber, muitas vezes a gente está tentando pagar algo que já foi pago. É a mesma coisa que você chegar num guichê de qualquer coisa que tem que pagar e você dizer, ó, quero pagar. E não tá fácil a grana, né? E você ainda tira a grana e, ó, quero pagar. Aí a pessoa diz para você assim, mas já tá pago. Aí você, não, mas eu quero pagar. Não, mas por que você quer pagar se já tá pago? E tem gente que acredita que paga, mesmo já estando pago. Uma vez eu tava para passar aquela ponte de São Francisco lá, e era cedo da manhã, e aí lá tem um pedágio caro pra caramba, e eu, com os pila contadinho, e eu fui passar assim, quando eu parei para entregar os dólares, a pessoa olhou para mim e falou assim, a pessoa da frente pagou para você. Gente, me deu uma alegria. Eu nunca vi a pessoa da frente nunca me viu. Eu não sei se foi de bondade ou de falta de troco, eu não sei o que foi, mas a pessoa pagou para mim, me deu uma alegria no meu coração, gente. Aí eu quis acelerar o carro para tentar ver quem era a pessoa, né? No tempo eu não estava namorando, queria ver se era uma gatinha, alguma coisa também. Edita aí, Vitão, edita. Deus livre, se a mulher viu, eu tô frito. Mas eu lembro que eu acelerei assim para ver quem era, não conseguia encontrar direito. Mas, gente, é tão bom quando você reconhece e vê que alguém pagou algo para ti. Mas é tão triste quando você está tentando pagar algo que você não sabe que já foi pago. E você tenta pagar com uma moeda que não vale, porque a tua moeda não vale no reino espiritual. Não vale. Eu falo com todo respeito, né, a quem, de certa forma, já esfolou o joelho, mas não adianta. Você pode perder a patela do joelho. Não vai adiantar. Porque Jesus já pagou na cruz do Calvário tudo aquilo que você precisa na sua vida. Amém. Amém. Você já pagou. Jesus olha para isso com muita compaixão. Eu creio que Jesus olha com muita compaixão. De qualquer forma, queridos, isso foi só um parênteses na minha mensagem, porque não tem muito a ver com isso que eu estou falando. Mas, de certa forma, vamos voltar aqui para Jesus. Jesus, primeira coisa que move nele é o seu rosto. O seu rosto, ele muda. E
E outra coisa que acontece é que as vestes de Jesus, elas também se tornam brancas e reluzentes. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam nessa noite é que Jesus, nesse momento, quando ele tem encontro com Deus, a sua identidade e o seu caráter, eles se tornam plenos. Já era pleno, mas naquele momento turbinou a plenitude. E eu e você, nós precisamos encontrar a presença de Deus para que ele mude a sua identidade, para que ele restaure a sua identidade e para que ele restaure o seu caráter. Porque vestes fala de caráter, rosto fala de identidade. Como é triste, queridos, uma pessoa viver sem identidade. Em Cristo. Satanás, presta atenção, Satanás facilmente consegue mentir na mente de uma pessoa que não tem sua identidade firmada em Cristo. Pessoa sem identidade é muito triste, porque a pessoa não tem uma vida firme, não tem emoções firmes, ela não tem decisões firmes, ela é uma pessoa insegura, ela é uma pessoa que facilmente o medo entra na sua vida. Por quê? Porque ela não tem uma identidade firmada naquilo que Jesus fala para ela e diz que ela é. Por exemplo, eu vou entrar numa das primeiras coisas. Queridos, para nós, e eu sei o quão difícil foi para mim, até hoje às vezes é, muitas vezes é difícil a gente acreditar que a gente realmente é amado. Coisa mais simples, mas mais importante e poderosa que uma pessoa precisa se sentir na vida, amado. E você sabe que você pode encontrar um esposo, uma esposa, você pode encontrar um trabalho, você pode ter dinheiro, você pode conseguir tudo, mas esse amor, ele não vai preencher aquilo que só Jesus pode preencher. Queridos, o amor de Jesus na sua vida, ele é insubstituível. Você pode ter casado com a melhor pessoa que você podia, você pode ter os melhores filhos que você pode ter, você pode ter a melhor vida que você um dia pode sonhar. Ainda assim, se o amor de Deus for ausente na sua vida, você não vai ser uma pessoa completa. Bem pelo contrário, vai faltar muito na sua vida. Mas então preste atenção, Jesus, ele brilha o seu rosto e as suas vestes brilham junto com ele. É a restauração que Jesus quer fazer na sua vida, na sua identidade, em como você se vê, e isso vai mudar completamente quem você é, o que você fala, o que você declara, o que você crê, como você anda. Porque você não consegue ter fé se você não restaura a sua identidade. Eu repito, queridos, uma pessoa que não tem identidade, ela facilmente adquire as mentiras de Satanás na sua mente. E se você facilmente deixa com que as mentiras de Satanás venham na sua cabeça, ele vai conseguir destruir os propósitos de Deus na sua vida. Como esse não é o propósito da minha mensagem, eu não vou ficar aqui. Dá vontade, mas não vou. Mas primeira coisa que eu quero que você compreenda, queridos, é que a presença de Deus é a única coisa que pode restaurar o seu caráter e que pode restaurar a sua identidade. Uma vez por mês eu vou pregar lá no CAPS, que é um grupo de químico dependente lá em Lages, preciso de muita ajuda. Uma vez por mês eu vou lá. Se eu pudesse ver toda semana, mas eles gostam de ser bem ecumênico assim, então toda semana eles levam alguém. E eu sou responsável pela primeira semana do mês. Toda primeira terça-feira do mês, na terça-feira, da 1h30 às 12h30, eu vou lá ministrar nesse grupo. E essa semana eu estava lá pregando sobre mudança de caráter, e como que a mudança de caráter ela se dá na nossa vida. Eu estava pregando sobre aquele versículo da semente, né, que quando Jesus ele fala a respeito do grão de semente, do grão de mostarda, quando você bota na terra, se torna uma grande árvore. Eu ministrando para eles o que Jesus estava querendo dizer com aquela semente, né, que a semente significa uma atitude. Quando a gente planta uma atitude, a gente colhe um hábito. Quando a gente planta um hábito, a gente colhe um caráter. Quando a gente planta um caráter, a gente colhe um destino, seja para o bem, seja para o mal. E eu explicando para eles tudo isso, mas chegou um momento, queridos, que eu fui obrigado a falar a verdade, aquilo que eles têm que entender. Somente a presença de Deus consegue transformar o caráter do homem. Quero falar com muito carinho para você. Se você identifica, e com certeza sim, alguma área da sua vida que precisa ser transformada, quem aqui, vamos fazer um exercício aqui, quem aqui identifica alguma área da sua vida que precisa ser transformada? Amém? Deixa eu te dizer, só Jesus, através da sua decisão e da sua cooperação, mas só Jesus pode fazer esse trabalho. Pode comprar livro de autoajuda, vai ajudar um pouquinho. Pode se disciplinar na vida em tudo, qualquer coisa, vai ajudar outro pouquinho. Mas não vai chegar no objetivo. Transformação de caráter, só o Senhor Jesus faz na vida do homem. Por quê? Porque está falando do coração. E o coração do homem não muda se Deus não intervir. De qualquer forma, queridos, esse princípio eu queria afirmar bem assim, ó. Na presença de Deus é que o nosso rosto e as nossas vestes elas mudam.
Não tem jeito. Não tem jeito. Se você quer que a tua vida seja transformada, aprende a entrar na presença de Deus. Aprende a subir um monte. Você entende que eu não estou querendo dizer de subir numa montanha, né? Eu estou querendo dizer assim, ó, vá para um lugar onde você possa estar sozinho com Jesus. Queridos, eu sou obrigado a ser sincero com vocês, eu amo tanto vocês que eu sou obrigado a ser sincero. Sem um homem aprender a estar sozinho com Deus, ele não consegue transformar a sua vida. E uma das maiores dificuldades que o ser humano, vou dizer, hoje tem, é ficar sozinho com Deus. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa acontecendo. É gente para cuidar, é família para cuidar, é trabalho para trabalhar. É tanta coisa que a gente tem para fazer, que é tão difícil, é tão desafiador, hoje a gente ficar sozinho com Deus. Até quando a gente está sozinho, tem um telefone velho que não para. Até o telefone a gente tem que dar um jeito quando a gente quer ficar sozinho com Deus. Por quê? Porque Satanás, eu vejo de forma clara, ele está tentando cada vez colocar mais trabalho e mais distração nesse mundo, nesse planeta, com um propósito, tirar as pessoas de estarem com Deus. Eu estou falando da igreja mesmo, de gente que tem revelação. Gente que não tem revelação nem sabe que tem que orar. Mas você sabe. Mas olhe para a sua vida agora com muito carinho. Como que está a sua vida com Deus? Eu repito, queridos, eu sei que eu estou sendo um pouco assim, um pouco realista demais talvez nessa noite, mas é a verdade. Enquanto um homem não aprende a ficar sozinho com Deus para orar e para buscar a Deus, ele muito pouco vai ser transformado pelo Senhor. A nossa velocidade de transformação é muito lenta. Muito lenta. Não estou dizendo que não está acontecendo, mas é muito lenta. Se um cristão que vem no culto todo domingo, que participa na célula toda semana, mas ainda assim não aprende a ter tempo sozinho com Deus, o seu crescimento e amadurecimento é muito devagar. Bom, até aqui, queridos, eu acho que vocês já ouviram coisas que vocês estão acostumados a ouvir. A partir de agora, eu vou endurecer um pouco o caldo. Vou jogar uma maizeninha no molho. Pode ser? Vou jogar uma maisena? Para dar uma engrossada no... Não é isso que se usa aí? Então vamos lá. Queridos, eu não tenho tempo para ler tudo que eu queria, mas existiam duas pessoas que estavam com Jesus lá naquele momento. E você já gravou quem eram: Moisés e Elias. Só que é interessante que Moisés e Elias, eles não estavam falando de qualquer coisa com Jesus. Moisés e Elias, eles não apareceram assim para dizer: ei, Jesus, beleza? Como é que tá? Bah, cara, fiquei sabendo que tá chegando a crucificação aí. Bah. Mas aí, como é que tá, pessoal? Aí os discípulos estão dando conta, tá tranquilo? Pá, fiquei sabendo que Pedro é meio encrenqueiro, mas como é que tá? Não, gente, eles chegaram para Jesus e eles tinham um assunto específico com Jesus. Qual era o assunto? Tá ali, na Bíblia. Eles se reuniram com Jesus e eles começaram a falar com Jesus a respeito da sua morte na cruz. Pá, isso aqui me maravilha, queridos, porque a Bíblia não dá uns detalhes, eu acho que é para deixar nós agoniados mesmo. Porque eles, queridos, eu acho que Deus envia Elias. Isso aqui é o que eu acho, tá? Então, se não quiser acreditar, não tem problema, porque isso aqui é o que não está na Bíblia. Eu gosto de deixar claro quando eu prego alguma coisa que não está na Bíblia, que é só o que eu acho, porque eu posso estar errado. Mas eu acredito que Deus enviou Elias e Moisés para falar umas coisas assim, para levantar Jesus, sabe? Para estruturar Jesus, aquilo que ele ia passar, para trazer palavras diretas do trono do Senhor, para fortalecer Jesus e trazer revelação e muito mais coisa para aquilo que ele havia de passar. De qualquer forma, queridos, estava lá dois homens, e não é qualquer homem. Vocês vão entender o porquê. Mas eles estavam falando com Jesus a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Querido, se você estuda um pouco a Bíblia, se você lê a Bíblia, você já descobriu que a Bíblia fala a respeito que Elias ele viria nos últimos dias. Você já leu esse versículo? Coloca no Google. Elias vai vir nos últimos dias e lê na Bíblia. Não lê o que as pessoas estão falando, que tem muita gente viajando na maionese, mas lê os versículos que falam a respeito disso. E tem muitos versículos também que falam a respeito de Moisés vindo nos últimos dias. De qualquer forma, isso é o que eu creio e isso é o que eu acredito também que a maioria das pessoas creem. Quando eu falo a maioria das pessoas, não é qualquer um, é pessoas que estudam a Bíblia, pastores, gente que a gente estuda, gente que a gente vai de atrás, a gente não aperta play na primeira pregação do YouTube e acredita no que a pessoa está falando. A gente tem que embasar aquilo que a gente está vendo. Só que o que eu pessoalmente acredito, queridos, é que não é uma pessoa
Elias que vai vir para o mundo em algum momento, caminhar, entrar aqui na igreja, entrar nas igrejas do mundo. Não é Moisés que vai vir, entrar nas igrejas, mas é o espírito que eles representavam. E quando eu falo espírito, não confunda também, não estou falando de um espírito que tem forma, que tem... Não, mas é a ideologia, é o que Deus fez através dessas pessoas, Deus ele vai fazer de novo no mundo, para que a igreja seja preparada para a próxima e definitiva vinda de Jesus. Eu falei para vocês que eu ia botar maisena, né? Então vai lá, talvez você nunca tenha ouvido essas coisas, mas hoje agora eu vou falar até um pouco de final de tempo. Final de tempo é uma coisa engraçada, né? Eu nunca vi gente solteira pregar final de tempo. Porque quem tá solteiro não quer ficar olhando para que vai acabar o mundo. O que é acabar o mundo, rapaz? Jesus voltar o quê, rapaz? Tem muita coisa para viver, tenho que casar, tenho que aproveitar o casamento. Né? O que Jesus voltar, não. Só gente casada, agora gente casada prega, Jesus volta. Tô brincando, tá, gente? Pessoal, eu nunca vi um solteiro clamando a volta de Jesus, agora os casados, vem Senhor Jesus, apressa de uma vez aí. Queridos, é brincadeira, tá, irmão? Brincadeira, olha pra pessoa, se você tá com sua esposa do lado, diz, é brincadeira, irmão. Brincadeira. Olha. Mas Jesus vai voltar. Eu sei que essa é uma das coisas mais loucas que o crente acredita, né? Mas é verdade. Ele vai voltar. Eu não sei se eu vou ver nessa vida aqui que eu tenho, mas ele vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar para uma igreja sem mácula e sem ruga. O que isso simboliza? Mácula e ruga está falando de caráter, da imperfeição de caráter na igreja. Então, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus voltar para uma igreja sem mácula e sem ruga, em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, ó, Jesus ele vai voltar para uma igreja preparada. Fala comigo, preparada. Agora, queridos, eu amo essa mensagem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Moisés. Se eu falei para vocês que Moisés é uma figura, o que Moisés fez no seu tempo? Moisés é um cara mais conhecido que Elias, então eu vou gastar um pouco mais de tempo em Elias do que em Moisés, tá? Vocês já viram provavelmente um filme sobre Moisés, vocês sabem o que Moisés fez. Moisés ele foi usado por Deus para ser o libertador da igreja. Israel, no Velho Testamento, é a igreja de Jesus. Toda a vida que você lê no Velho Testamento sobre a nação de Israel é a simbologia, é a analogia da igreja hoje. Hoje eu não nasci em Israel, nunca estive lá, quero ir um dia visitar, mas não é a questão da nação de Israel que é importante hoje. Mas quando você lê no Velho Testamento, você encontra a nação de Israel sendo os escolhidos por Deus. Quando Jesus morreu, Jesus ele diz, você lê a Bíblia, ele falou, não ou chegará o tempo que você não adorarás mais naquele ou naquele monte, mas todo aquele que prostrado me adorará, terá acesso à minha presença. Jesus está falando sobre isso, porque antes de ele morrer e ser sacrifício, eu estou falando bastante de teologia hoje, né? Mas isso aqui é importante você entender. Antes de Jesus morrer, existia uma nação escolhida, eleita por Deus, que era a nação de Israel. E o resto era gentil. Sempre quando você lê na Bíblia os gentios não eram um povo, gentil era o resto. Então, quando a Bíblia fala dos gentios, é que tinham os israelitas, que eram escolhidos, e os gentios eram o resto da população mundial. Então, quando a Bíblia fala de gentil, está falando disso, as pessoas que não eram eleitas. Mas quando Jesus morreu, esse negócio acabou. E agora a Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, está em todos caminhando por aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, vamos ler de novo? Para que? Todo. Essa é a palavra que eu estou buscando no versículo. Para que? Todo. Otaciliense, lagiano, palmeirense, não sei como é que fala. Como é que fala ali que lancei Palmeiras, não sei. É palmeirense mesmo? Nossa, então eu sou de lá e não sabia. Gostaram, né? Gostaram. Então, queridos, quando nós estamos em Cristo hoje, não tem esse negócio, mas naquele tempo tinha. Eu sei que é louco falar, porque a gente está vivendo um tempo bem diferente, mas naquele tempo tinha. Camarada não era de Israel, não tinha como ser eleito, como ter Deus na vida, não tinha. Tanto que se você ler o Velho Testamento é a história de Israel. Não tem história de outro povo. De Gênesis a Malaquias é a história de Israel. Mas vamos lá. Quem que era Moisés? O que Moisés representa? Moisés representa Deus destruindo com o império desse mundo
que é um império maligno nesse mundo, para dar partida à igreja nos propósitos de Deus, para que o povo pudesse adorar o Senhor, ser liberto por Deus e restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Vou repetir em outras palavras. Moisés ele representa a destruição do império das trevas no planeta, que estava segurando a igreja de conseguir estar com Deus. Se você estuda o Êxodo é uma analogia do que vai acontecer no dia que Jesus voltar. Por quê? Porque a terra prometida é uma analogia do céu. Então Deus ele liberta o seu povo de uma opressão maligna, porque Faraó é a figura de Satanás, e ele libertando a igreja, libertando o povo de Israel dessa escravidão maligna, ele libera o povo para encontrar ele, para adorar ele, para ser liberta do mundo e para encontrar a presença de Deus, aquilo que a gente hoje pode chamar de céu. Um dia, queridos, você não vai mais estar nesse corpo, nem eu. Se você morrer antes ou ver Jesus voltar, eu não sei. Mas um dia nós vamos estar na presença do Senhor Jesus. Não me pergunte como é que vai ser, mas eu te dou certeza que vai ser no mínimo mais, e eu não estou aumentando, vai ser no mínimo mais 100 vezes maior e melhor do que você pode imaginar. Quando eu era pequeno, eu achava que o céu era chato. Que a gente não tinha revelação. Nem hoje tem, mas hoje eu pelo menos acredito em fé. E aquele dia, quando eu era pequeno, eu pensava assim, louco, me falaram lá na igreja que o céu é um lugar que adoração toda hora. Mas no culto tem meia hora e já fico meio entediado. E lá é toda hora. Meu Deus, tomara que não seja o Murilo lá cuidando do som lá no céu, senão não vai ter como. Não, queridos, não é isso que a gente tem que pensar. O céu é muito melhor do que a gente pensa, que a gente imagina. Eu nem vou entrar nisso aqui, porque eu só vou falar balão, com certeza. Né? Toda pessoa que tenta adivinhar como é que é o céu erra feio, eu tenho certeza. Porque por mais que a gente queira imaginar, por mais que a gente queira, a gente não teve lá. A gente não sabe como é que é, a gente não teve no corpo que vai poder receber mais coisas do que esse que recebe tão pouco hoje. Não vou viajar contigo nessa questão, mas a restauração do teu corpo vai fazer você sentir, receber, entender coisas que você não tem capacidade de entender, sentir ou ver hoje. Por isso que Jesus, eu faço muito comentário no meio da mensagem, a mensagem vai embora, né? Por isso que uma vez Moisés, ele clama para Deus, ele diz assim, Deus, deixa eu ver tua face. O que Deus fala para Moisés? Com muito carinho. Moisés, o negócio é o seguinte, com esse corpo aí não dá. Porque se eu aparecer para ti com esse corpo, irmão, tu vai morrer na hora. Então, Deus não estava falando que ele ia matar. Vocês estão entendendo ou não? Não está falando que ele vai matar. O que Deus está falando é, teu corpo não aguenta, cara. A única coisa que Deus permite, lê na sua Bíblia, está tudo lá. Não estou abrindo porque a gente não tem tempo, mas está na sua Bíblia lá. Se você ler, o que Deus permite a Moisés? Só ver o rabicó, né? Ele fala assim, eu vou aparecer de costa e muito rapidamente. Queridos, e só essa aparição fez Moisés descer do monte como? Como? Com o rosto brilhando. Quem é outra pessoa que o rosto brilhou na Bíblia? Acabamos de ler. Quando que um rosto brilha na Bíblia? Quando ele viu a presença de Deus. Não está na Bíblia, mas é isso que eu acredito. Eu acredito que Jesus naquele monte ele viu a Deus. Mas Jesus mesmo. Mas Moisés a gente acabou de falar. Jesus ele viu a Deus. Ele começa a brilhar daquele jeito. Moisés também viu só um rabicozinho. E já desceu com um xenon na cabeça que todo mundo não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ficaram temendo de medo. Mas vamos lá, queridos. Quem que Moisés é? Moisés é o libertador. Aquele que destrói um império. Queridos. Eu acho que vocês não estão entendendo. Quem que é o império do Egito? Era o maior império do planeta. Não é aí uma ganguezinha. Queridos, não existia império maior no planeta. Faraó era o homem mais poderoso do planeta, mais rico, mais poderoso, tinha tudo que mais... Faraó representava a maior liderança do planeta naquela época. E Deus levanta um homem chamado Moisés para quebrar com o império. Você conhece a história? Moisés ele era um mensageiro, ele chegava para Faraó e dizia assim, Faraó é quem? Representação de Satanás. Ele chegava para Faraó e dizia assim, Faraó, liberta o povo para adorar o Senhor. Faraó dizia, não vou. Aí Moisés avisava, então vai ter uma praga aí que vai vir. Ele não acreditava. Pau, praga no Faraó. 9 vezes esse vai e vem.
e nada amolecia o coração de Faraó. Na 10ª, você sabe, né? A 10ª, a maisena velha caiu mesmo, engrossou o caldo. E aí todo primogênito, não só de humano, mas de animal também, morreu numa noite que quem não obedeceu ao Senhor... Vocês têm uma mensagem que eu preguei um tempo atrás aí, que foi bem interessante sobre isso. Você pode achar no nosso canal do YouTube. Se você não sabe, a gente tem as mensagens estão sendo postadas lá. Não tenho tempo para entrar nisso. Mas, querido, depois da 10ª praga, Faraó se quebra. E quem ouviu essa mensagem vai saber responder o que eu vou dizer agora. Quem que enviou as pragas? Deus ou Satanás? Vai lá de novo. Quem enviou as pragas? Deus ou Satanás? Deus. Comecei falando de discernimento, né? Se a igreja não tiver discernimento, queridos, presta atenção. Porque agora a coisa vai fugir um pouco da normalidade que você está acostumado a ouvir na igreja. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Se a igreja não tiver discernimento para entender os tempos que nós estamos, a gente vai achar que é o diabo fazendo muita coisa que Deus está fazendo hoje no mundo. E a gente vai orar errado. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você que eu não queria que fosse assim. Mas muitas coisas nesse planeta não vão melhorar. E não vão melhorar porque Deus é quem está fazendo essas coisas. Eu não estou dizendo que Deus é ruim, que Deus mata, que Deus ele faz a droga aumentar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando a respeito de uma crise, de forma geral, que vai aumentar no mundo. Não sei como, não me pergunte, mas a Bíblia fala, se você quiser, depois a gente pode ler livro de Apocalipse, capítulo 18, a respeito do que fala do final dos tempos, de como vai acontecer. Daqui a pouco eu cito um pouco do que vai acontecer para vocês. Mas, queridos, a crise no mundo ela vai cada vez aumentar mais. Mas a igreja de Jesus ela vai cada vez estar mais protegida pelo Senhor. Né? Se você... eu vi uma pessoa pregar sobre isso, eu gostei muito desse exemplo que ela deu. Se você fosse um repórter e você fosse entrevistar um egípcio e um judeu, lembra que o judeu está falando da pessoa cristã, filho de Deus, e o egípcio está falando de uma pessoa que não serve a Deus. Se você fosse um repórter e você chegasse lá e fosse entrevistar os dois, você ia chegar para o egípcio e você ia perguntar, um dia depois ali da 10ª praga, e aí, cara, o que aconteceu ontem à noite, meia-noite, parece que rolou um estresse aí, o que aconteceu? O egípcio ia estar chorando, ia estar desesperado. Ele ia estar dizendo, meu amigo, a noite passada foi a pior noite da nossa vida. O meu filho, meu primogênito morreu. Morreu. Foi a pior noite da minha vida. Essa nação está em luto. Mas, de repente, o cara ia dizer, não, obrigado. E ele ia entrevistar o judeu, o israelita. E aí? O que aconteceu ontem à noite? Sabe o que ele ia falar? Ontem à noite foi a melhor noite da minha vida. O Senhor Jesus, Ele nos libertou. Ele nos tirou da escravidão. Ele nos tirou do império de trevas. Ele nos tirou daquilo que nos aprisionava. Com sua mão poderosa, Ele me libertou. Mesmo planeta, mesma crise, mesma coisa. Uma pessoa sai destruída, outra pessoa sai dando pulo de alegria. Qual que é a diferença? Obediência no coração. Aquele que obedecer ao Senhor Jesus, não estou falando de ser perfeito, estou falando de você se render ao Senhor, entregar a sua vida a Deus e buscar perfeição no seu coração com todo o teu ser. Essa pessoa, ela vai... Pode acontecer. Sabe, queridos, quem está em Cristo não tem medo do que vai acontecer nesse planeta. Claro que eu não quero que aconteça e tudo que eu puder fazer, tudo que estiver perto de mim, eu vou mudar. Por exemplo, eu profetizo que o Otacílio Costa, cada vez mais o índice de droga vai diminuir. Amém? O índice de família se separando vai diminuir, o índice de doença nos hospitais vão diminuir, porque nós vamos avançar como reino de Deus nessa cidade. Mas, querido, eu não quero desanimar você, mas, de certa forma, no mundo, eu já te digo, muita coisa... Não tem como parar. Sabe, quando a gente liga o jornal hoje, muitas pessoas elas acham que Jesus perdeu as rédeas do planeta. Queridos, Jesus nunca perdeu as rédeas de nada. A soberania de Deus é muito maior que eu e você podemos crer e imaginar. Deus, em toda a história daquilo que a gente entende por história, Deus nunca perdeu a rédea de nada. Você pode achar, né, pela nossa incapacidade de ver as coisas, nossa falta de discernimento, ih, rapaz, agora estourou uma bomba atômica lá, agora Jesus largou as rédeas e pegou de novo rapidinho. Deus nunca
largou a rédea. A soberania de Deus, o controle de Deus, o poder de Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Eu repito, eu não estou dizendo que Deus ele concorda com todas as coisas. O motivo pelo qual a gente vê tanta coisa ruim é porque Deus deu livre-arbítrio para um homem que resolveu ser mal. Por isso que tem gente que trai a esposa, não porque Deus quer. Porque a pessoa usou o livre-arbítrio para fazer uma coisa errada e está machucando a esposa. A gente podia citar dezenas e centenas de pecados que o homem pode fazer que vai machucar quem está ao redor. Mas não é a escolha de Deus. Mas a soberania de Deus está bem firmada e nunca vai ser abalada. Bom, queridos, então, quando a gente vê Moisés, ele encontra Jesus e ele representa o quê? Deus abalando os reinos desse mundo para um propósito, a sua vinda. Por isso, queridos, é preciso que muitas coisas aconteçam nesse mundo para que quando Jesus ele vir, ele encontrar uma igreja preparada. Agora eu vou para Elias. Agora a coisa vai ficar feia. Porque quando a gente está falando de Moisés, a gente está falando de Deus lidando com o mundo. Mas Elias, a gente vai estar falando de Deus lidando com a igreja. Elias, querido, se você não conhece a história de Elias, eu vou tentar contar rapidamente. Elias era um profeta poderoso de Deus e ele viveu praticamente 135 anos depois que Davi saiu de cena, depois que Davi não era mais o rei de Israel. E Davi, então, profeta Elias, ele estava lá como um dos profetas da nação de Israel. A nação de Israel, nesse tempo, ela estava dividida entre norte e sul. E teve o rei que assumiu a parte do norte de Israel, era um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que não teve um rei pior do que esse em toda a história de Israel. O cara era tão ruim que a Bíblia mesmo declara que não houve rei antes de Acabe pior do que ele. Pior em quê? Em administração? Não, está falando de caráter. Só que para piorar a coisa, Acabe ele se casou com uma mulher que se chama Jezabel. Jezabel, queridos, era uma mulher terrível. Terrível. Era uma mulher terrível. Até hoje, às vezes, o pessoal aí que está nas igrejas conhece a tal da Jezabel, né? Fala do espírito de Jezabel, tal, não sei o que, mas a gente não vai entrar nisso. De qualquer forma, quer dizer, ele casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela controlava Acabe. Quem mandava era ela. Acabe era um pau mandado. E quem controlava tudo no reino, na casa, tudo era essa mulher chamada Jezabel. E ela era terrível. Ela tinha um coração muito distante de Deus. E essa mulher, ela começa a fazer a cabeça de Acabe, não que Acabe era melhor sem ela. Acabe também era ruim. Mas Jezabel, controladora, ela começa a fazer a cabeça de Acabe. Sabe uma das coisas que eles fazem? Que a gente está falando da igreja, tá? Está falando da nação de Israel. Primeira, uma das coisas que Jezabel e Acabe fazem, eles mandam matar todos os profetas de Deus. Os profetas genuínos. Mandam matar. O que isso no reino espiritual se simboliza? É Satanás dentro da igreja tentando cortar a voz de Deus. Presta atenção. Comecei essa mensagem falando de discernimento. O que Satanás está tentando fazer nas igrejas hoje? Cortar a voz de Deus. É só ter discernimento que você vai ver hoje. Muita coisa que você nunca viu, meu irmão. Nas igrejas por todo o planeta. E eu nem vou citar aqui algumas coisas para não, de certa forma, criar alguma polêmica. Mas em tudo aquilo que se profere adorar o Senhor Jesus, se você começar a olhar com carinho, você vai descobrir como que Satanás ele tem tentado cortar a voz profética dentro da igreja. Deus não fala mais com as pessoas. Não é que Deus não fala, vocês estão entendendo, né? As pessoas não conseguem mais ouvir a Deus. Os líderes, eles não incentivam as pessoas a orar, a buscar a direção de Deus, a Deus fala com você. Não. Ouça o que o pastor tem para dizer e ele é a voz soberana. As pessoas não buscam a Deus, as pessoas não oram. Satanás, ele quer cortar com a voz profética na igreja. Acabe e Jezabel matam todos os profetas. Tem alguns que sobram. E tem várias outras coisas que Jezabel e Acabe, eles tentam fazer no reinado. Por exemplo, eles levantam um deus chamado Baal. Baal era o deus da frutificação, da multiplicação, da fertilidade, desculpa, essa é a palavra. Baal, aquele tempo é um pouco diferente de hoje, né? Então, aquele tempo, eles praticamente viviam 100% da agricultura, não tinha uma indústria para fazer papel, não tinha uma indústria para fazer madeira, eles viviam da agricultura.
E esse Deus chamado Baal era o Deus da fertilidade, que era a coisa que eles não precisavam que acontecesse. Só que você sabe que não existe Deus além do nosso Deus. E tudo o resto que chamam de Deus é, na verdade, Satanás. Então, Baal é uma representação de Satanás. E tinha um outro Deus lá, que era uma mulher, que agora, Aste alguma coisa, não vou lembrar, desculpa, Asterotes, né? Era, obrigado, tio Davis, homem estudioso da palavra, senta com camisa ali na primeira fileira, é coisa fina. Homem que matriculado na palavra. Então, essa Deus Asterotes era Deus da multiplicação. E aí tem muita coisa aqui que eu não vou nem citar, tem menor de idade na igreja, mas não estou brincando, né? Mas ela era a deusa da multiplicação, então tinha muita loucura que acontecia naqueles tempos lá, orgia e o resto fica para lá. De qualquer forma, queridos, olha os dois deuses que a igreja, liderada por Acabe e Jezabel, levanta. Mas graças a Deus pela vida de Elias. Enquanto todos os profetas já tinham morrido ou estavam se escondendo, Elias se levanta. Você lê a história, queridos, é um filme. É um filme. Elias se levanta para confrontar Jezabel e Acabe. E ele intima um fight. Ele diz assim, ó, não, eu tenho que correr, tá? Eu queria contar detalhe por detalhe, mas não tenho tempo. Ele intima o fight, ele diz assim, ó, chama tu teus profetas, vamos subir num monte, vamos estender o altar, vamos estender um sacrifício. O Deus que fazer fogo descer do céu, esse é o Deus verdadeiro sobre essa nação. Aí eles aceitaram. Então tá. Querido. Subiu tudo. Quantos profetas, Davis? 300? Tio Davis, não me deixa lá, mão, homem. Deixa lá, mão. Mas se eu não me engano era 300. Podia ser um pouco para mais, uns 1.000 para mais, uns 1.000 para menos, tá ali. E aí, queridos, eles começam com as macumbaredas tudo deles. E faziam macumba, e faziam para lá, e faziam para cá, e faziam não sei o que lá, e faziam não sei o que lá. Ficaram um tempão. 450? Tu tá falando coisa séria? O Google, legal. Pessoal aqui dando uma de estudioso. Patrono, você tá me fazendo. E aí, queridos, estavam esses 450 fazendo macumbaria, fazendo coisa arada, ele invocando Deus para lá, para cá, e fazia dança para lá, e matava um bicho aqui, matava uma pessoa ali. Fizeram ritual tipo bicho e não desceu uma fumaça do céu. Eles estavam passando por um tempo de terrível seca. Uma das coisas mais preciosas da época era a água. Estão discutindo ainda aí a numeração? 150, 400 da mulher e 400 de Baal. Parabéns aí pra vocês aí, pessoal. Essa é a assessoria que eu contratei na igreja. Eles ficam ali, se eu prego alguma coisa errada, eles já levantam a mãozinha. Eles vão só no Google ali buscando. Posso continuar, pessoal? Posso continuar, tio Davis? Então tá bom. Tô liberado, então. E aí, queridos, olha o que Elias faz. Ele joga água no altar. O que estava para descer? Fogo. E Elias, ele faz duas coisas. A primeira coisa que ele faz é fazer um sacrifício ao Senhor, porque a água era muito valiosa. E outra coisa que ele faz é o seguinte, aqui não tem truque não, meu irmão. O que era para cair? E o que ele joga lá? Será que alguém que está querendo fazer um truque vai jogar água no negócio inteiro? Ele diz assim, o que vocês estão prestes a ver diante dos olhos de vocês é algo que só o Senhor poderoso pode fazer. Queridos, ele ora ao Senhor. Quando ele termina de orar, desce uma coluna de fogo sobre o altar. E ao mesmo tempo os profetas de Baal são mortos. É uma loucura. Dá um filme velho daqueles com bastante efeito especial. Mas, queridos, presta atenção. Quem que Elias representa aqui? Lembra que a gente não crê que Elias vai entrar ali, Elias chegou na igreja. Não é isso. O que Deus está fazendo hoje, que é representado pelo espírito de Elias? Ele está consertando com a motivação da igreja. Sabe, queridos, muitas pessoas hoje elas estão na igreja adorando o Deus errado. Elas adoram a si mesmas. Eu não vou usar nome de igreja, longe disso, nunca vou fazer isso aqui nesse púlpito. Mas muitas igrejas, no mundo inteiro, elas têm pregado que se você vir para Jesus, você vai ter dinheiro,
Elas têm pregado que venha para Jesus e você vai ter bênção, você vai ter isso, você vai ter, você vai ter, você vai ter. O centro do evangelho é fazer você feliz, fazer você bem, fazer com que o que você queira aconteça. Sabe qual é o espírito de Jezabel? Uma das coisas que Jezabel fazia, ela usava do dom profético dos falsos profetas para alcançar o favor do povo. Quer mais uma maisena aí no caldo? Você lembra quando Jesus ele chega e diz assim, muitos um dia chegarão diante de mim e vão dizer o quê? Olha só, pessoal. Senhor, mas em teu nome profetizamos. Em teu nome curamos. E em teu nome? Oi? Expulsamos demônios. Queridos, vamos lá, participa comigo. Expulsar demônio é uma coisa de Deus? Amém? É ou não é? Libertação não é uma coisa de Deus? Cura não é de Deus, Sirlei? Amém? Não é de Deus cura? Qual é a outra coisa que eu esqueci? Cura, libertação e profetizar. Profetizar não é de Deus? Quando você recebe uma palavra, quem é que recebeu uma palavra profética na sua vida que trouxe muita direção? Não é de Deus? Mas por que essas pessoas elas vão vir justamente com esse argumento para Jesus dizendo por que eu não estou entrando no céu? Porque esse é o espírito de Jezabel. Curar, libertar, eu me esqueci do último, e profetizar são as 3 coisas que o homem busca para ele encontrar favor diante dos homens. Queridos, eu vou usar a minha vida, não vou usar a vida de ninguém para te explicar isso que eu estou querendo dizer. Eu lembro, uns tempo atrás, quando meu caráter era bem pior do que é hoje, eu lembro que eu às vezes, estou falando sério, tá? Às vezes eu botava minha cabeça no travesseiro e eu ficava pensando, rapaz, imagina o dia que eu tiver uma unção na minha vida e de repente eu vou pregar um microfone e vou começar a adivinhar a vida das pessoas. Eu estou vendo aqui uma pessoa de nome tal, RG 4232175, placa do carro AKG 22913, você tem uma dor no braço direito, ontem você tentou se matar com uma agulha no seu coração, não deu certo, você está na 3ª fileira de lá para cá, vem para cá que Deus vai transformar a sua vida. A pessoa levanta, eu adivinhei tudo, meu Deus! Cris, eu ficava imaginando que Deus, ele é um Deus poderoso. E tem muita coisa que a gente vê que é Deus fazendo. Deus fazendo. Mas Deus, ele não dá um dom para uma pessoa simplesmente para a pessoa se vangloriar. Deus, quando ele vem com os... Cris, olha só. A Bíblia diz que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Amém? Agora, se eu saio de Lages, eu nunca vim para Otacílio Costa, eu estou vindo de Lages para Otacílio Costa, tem vários sinais na estrada. Agora, você para no sinal e diz, cheguei? Não, o sinal ele só serve para você dizer que você está no caminho certo, para te nortear. Para isso que serve um sinal. Quando a Bíblia fala que sinais acompanharão aqueles que creem, não está dizendo que o sinal é o objetivo, que a maravilha, que o milagre é o lugar, é o ponto de chegada. Não, queridos, o ponto de chegada é Jesus Cristo. Sabe por que Jesus cura? Porque Ele ama você. Sabe por que Jesus te liberta? Porque Ele ama você. Sabe por que Jesus libera uma palavra profética sobre a sua vida? Porque Ele ama você, porque Ele quer nortear a sua vida, porque Ele quer trazer direção para a sua vida, porque Ele quer te atrair para Ele. Ele é o ponto final. Mas tem muitas pessoas que elas têm buscado essas 3 coisas como finalidade. Queridos, eu não estou exagerando. Eu lembro dos dias que eu, sem caráter, eu sonhava com o dia que eu ia orar para uma pessoa e ela ia ser curada. Sentiu a unção? Irmão, sente essa unção na tua vida e faz, estufa o peito e diz, curei. Além, curei uma pessoa. Queridos, eu lembro dos dias que Deus teve que furar o balãozinho. Por que essas pessoas, o argumento delas é curei, profetizei e libertei? Porque esse é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel tenta do púlpito conseguir o favor do povo. Quando que um pregador, um adorador, ele só devia estar buscando o favor de Deus aqui dentro. Por isso que tem dia que vocês vêm aqui e vocês ouvem uma mensagem que o cara volta meio... hoje o Lucão, velho, deu uma chapoletada em nós. O Adair hoje veio com a espada, velho, afiada em nós. Por quê, queridos? Porque nesse púlpito aqui, eu quero ter temor para agradar ao Senhor Jesus. Porque eu sei que isso vai abençoar a tua vida. E infelizmente, muito da igreja hoje está se corrompendo
Porque homens que têm o microfone e a autoridade na mão, eles têm tomado decisões baseado em ir atrás do favor de homens e não de Deus. E esse é o espírito de Jezabel. E adivinha? O espírito de Elias está vindo na nossa geração. Para destruir e confrontar com o espírito de Jezabel dentro da igreja. Jesus está em cima do monte. Ele está prestes a morrer e ressuscitar. Duas pessoas encontram ele. Moisés e Elias. Queridos, eis que eu vos digo. Jesus está prestes a voltar. E ele liberou o seu Espírito Santo sobre a terra. O Espírito de Moisés e o Espírito de Elias. E eles estão restaurando a igreja e quebrando com esse mundo. Para que um dia Jesus possa voltar e encontrar a sua igreja do jeito que ele precisa. Por que é tão importante você entender isso que eu estou pregando? Porque você precisa se alinhar no trilho. Entender o que Deus está fazendo e se permitir ser transformado. Queridos, Moisés na tua vida hoje representa a mudança do teu caráter. Você sabe que Deus, ele usa Moisés para tirar aquele povo do Egito. Mas Deus precisou de 40 anos com aquele povo andando no Egito para tirar o Egito de dentro deles. E é aqui que a mensagem fica prática. Porque se Deus ele tá vindo para encontrar eu e você, nós temos que tirar o Egito de dentro de nós. Lucas, o que é isso? Os padrões do mundo precisam sair de dentro de nós. Porque muitas vezes a gente conhece Jesus, a gente se converte, a gente até começa a dizer, não, quero ir na igreja, quero isso, quero aquilo. Mas a gente permite que ainda muita coisa do mundo esteja dentro de nós, mesmo quando a gente está dentro da igreja e buscando o Senhor. Às vezes uma pessoa ela vem na igreja no domingo, mas o casamento não está nos padrões de Deus. Às vezes a pessoa vem na igreja no domingo, mas a sua vida financeira não está nos padrões de Deus. Às vezes a pessoa vem na igreja no domingo, mas a sua vida sexual, a sua vida moral não está nos padrões de Deus. E o padrão de Deus não é perfeição, o padrão de Deus é querer, é desejar. A Bíblia diz 7 vezes cai, 7 vezes levanta. Por quê? Porque ele não fica caído, ele quer transformação, ele quer encontrar Jesus, ele quer transformação na vida dele. Esse é o padrão de Deus. Cai, mas levanta. Por quê? Porque tem um coração genuíno de querer ser transformado pelo Senhor Jesus. Agora, o que é Moisés na sua vida hoje? É o confronto de Deus sobre tudo aquilo que é do Egito dentro de você. O que está dentro dessa palavra, queridos, que não entra em conformidade com as tuas ações na segunda-feira, no seu trabalho, no seu casamento? O que está dentro dessa palavra e não entra em conformidade com aquilo que sai da sua boca? É isso que o espírito de Moisés vem para confrontar. Vocês entendem, queridos? Eu não quero que você saia daqui achando que tem um espírito de Moisés. Eu uso esse termo, mas é só um termo. Vocês estão entendendo, né? Senão vocês vão achar que eu preguei a coisa errada, porque não existe esse negócio de espírito de Moisés. Estão entendendo, né? Não tem um espírito chamado Moisés aí andando. Quando eu falo espírito de Moisés, é o que Moisés representa. É o que Deus fez através dele. É o espírito de Deus, mas eu estou usando esse termo para você conseguir chegar onde eu estou querendo. E o que é o espírito de Elias? Deus limpando a igreja. Tem gente que tenta tirar dinheiro do púlpito das pessoas. Tem gente que tenta tirar favor das pessoas. Tem gente que tenta usar os dons de Deus para conseguir favor. E usa. Cura, profetiza e liberta. Mas não entra no céu. Não entenda errado, queridos. Eu creio em todas essas coisas. Eu creio que a nossa igreja vai crescer muito em libertação, em cura, em profecia, em tudo mais. Desde que o final seja Jesus, não seja nós mesmos. Amém? Se você é usado para curar alguém, não é para você estufar o peito, é para você levar para Jesus. Se Jesus colocar uma profecia na sua boca para você profetizar sobre alguém, não é para você estufar o peito, é para você levar a pessoa para Jesus. Por isso que Jesus falou, queridos, a palavra de Deus é linda, né? Toda coroa que você receber, jogue ela para a cruz. Não tem problema de você receber coroa, mas todas as que você ficar vai queimar a tua cabeça. Porque a glória não é tua, a glória é de Deus. E o espírito de Elias, ele vai vir. E tudo aquilo que não for de Deus vai ser queimado. Por isso que, queridos, independente da tua decisão, os propósitos de Deus vão se cumprir nessa terra. Mas eu não sei quanto você, eu quero fazer parte. Eu quero estar dentro do time que vai ganhar. Eu quero estar do lado certo. E eu faço isso através da minha obediência, da minha rendição, da minha transformação, da minha mudança de caráter.
do meu alinhamento com Deus. Querido, você não tem noção do quanto que às vezes eu falo assim, ó, orgulho é que nem grama. Não é uma coisa que você corta uma semana. Orgulho você tem que podar toda a vida. Quantas vezes Jesus ele vem e fala para mim, ó Lucas, você está deixando um orgulhinho crescer no teu coração aí, cara. E a gente tem que trabalhar. Quantas vezes, Cris, para mim, eu já peguei esse microfone com orgulho no meu coração. Tô me usando para abençoar a sua vida. Podia usar umas peleias mais feias, mas estou usando eu mesmo. Quantas vezes Jesus já teve que dizer, chefia, você tá meio equivocada aí, ô. Desce desse cavalo aí. Quantas vezes Deus teve que confrontar a motivação no meu coração? Porque tanta gente quer usar esse microfone para descer daqui, todo mundo, você é o cara, é isso aí. Quantas pessoas que no ministério, às vezes nem estão aqui dentro, mas estão querendo usar as coisas de Deus para o seu próprio benefício. Esse é o espírito de Jezabel e de Acabe. E o espírito de Elias está pronto para bater. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam intensificar. A luz ia ficar mais densa, mas as trevas ficariam mais densas, mas a luz mais forte. Por isso que aquele que está longe do Senhor cada vez vai estar mais desesperado, mas aquele que está em Cristo vai estar cada vez mais radiante, alegre, contente, firme no Senhor Jesus. Porque ele sabe, ele tem discernimento. Lembra? Qual que é o princípio da sabedoria? Discernimento. Se você não tem discernimento, você vai chorar enquanto você deveria estar se enchendo de alegria. Você vai orar errado enquanto você deveria estar se apoderando da promessa de Deus para a sua vida. Imagina, queridos, aqueles israelitas, se eles olhassem para aquilo que estava acontecendo naquela noite e eles pensassem, nossa, Satanás está aqui. Não, queridos. Era o próprio Deus que estava lá. Mas por causa de um homem chamado Moisés, que resolveu assumir o seu lugar, ele pôde trazer discernimento e sabedoria para toda uma nação. Enquanto um Faraó, um homem longe do Senhor, não soube trazer discernimento para o seu povo e todos pereceram. Amém.